A paz do Senhor, povo de Deus, é com muito prazer, muita alegria que nós mais uma vez iniciamos aqui o nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Hoje, último trimestre de 2019, temos aqui a última lição também do ano. Estou com a lição aqui de jovens, juvenis. Então, estamos hoje tirando esta oportunidade para juntos aprendermos um pouco da palavra de Deus. E a minha lição de hoje é poder, cura e salvação. É a última lição do trimestre, temos uma palavra aí de Deus para a sua vida. Deus é bom, Deus é fiel. E que essa nossa lição aí de jovens, poder, cura e salvação. Grandes lições nós estudamos aqui durante esse trimestre. Não publicamos nenhum vídeo aí, mas hoje temos essa oportunidade de estar aí compartilhando com todos vocês a palavra de Deus, essa lição maravilhosa aqui, é a última lição do ano de 2019. Ano que vem inicia outro trimestre, novas lições. Creio que vai ser bênção, vai ser maravilhoso. E nossas lições são bênçãos para as nossas vidas. Escola bíblica é fundamental na vida cristã, na nossa jornada, para o nosso conhecimento. Eu sou muito grato a Deus por a oportunidade que Ele nos concede de estarmos ministrando a palavra do Senhor, por ser também um dos professores da escola bíblica. Dou graças a Deus por isso, que o Senhor tenha assim nos chamado. E aqui está a última lição que nós vamos estudar nesta oportunidade, que é sobre o Evangelho em Éfeso. É a última lição do trimestre, lição de número 13, e tem por data 29/12/2019. Será ensinada essa lição no próximo domingo, dia 29, será a última lição do ano, e aí vai ser bênção para a glória do nome do Senhor. A lição é o Evangelho em Éfeso. Amados e queridos, nós temos 3 objetivos nessa lição. Primeiro, o trabalho bem-sucedido de Paulo na cidade de Éfeso. Segundo, apresentar as maravilhas e milagres realizados por o apóstolo Paulo. E terceiro, refletir a respeito das perseguições sofridas por Paulo. Muitas coisas maravilhosas nós estaremos estudando. Amados e queridos irmãos, para nós já darmos início à nossa lição, vamos estar lendo a introdução. Diz assim: na lição desse domingo estudaremos a chegada do Evangelho na cidade de Éfeso. Na terceira viagem missionária de Paulo nesta cidade, houve conversões, batismo com o Espírito Santo e milagres, a despeito de também ter tido forte oposição. O apóstolo estabelece residência ali e Deus abençoou seu ministério, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Aleluia. Primeiro ponto da nossa lição fala sobre a obra de Deus em Éfeso. É o primeiro ponto. Nós estaremos estudando nessa lição a obra de Deus em Éfeso. E aqui fala assim, o primeiro ponto: recebestes o Espírito Santo? A pergunta que a nossa lição nos chama a atenção. Recebestes o Espírito Santo? Recebestes o Espírito Santo? Antes de nós entrarmos nessa lição, eu quero vos dizer, ou vos perguntar: você conhece o Espírito Santo ou já ouviu falar no Espírito Santo? A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade Santa, ou seja, composta pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, 3 pessoas em uma, ou seja, um Deus só, subsistente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em uma.
Então aí se dá a entender o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é a presença de Deus atuante na terra. No início, era quando, no início da fundação do mundo, era Deus que governava, então era a presença de Deus agindo na terra, criando a terra, então o próprio Deus. Depois veio Jesus, que começou seu ministério, e após Jesus, e ele disse que iria para o Pai, mas não vos deixaria nós órfãos. Então ele enviaria outro Consolador que estivesse conosco até a consumação dos séculos. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então o Espírito Santo é a presença de Deus na terra, atuando na terra, no meio do povo de Deus, no meio das pessoas. Então é a presença de Deus. Então é o Espírito Santo, é Deus presente em nosso meio, na pessoa do seu Espírito Santo. Aleluia. Então aqui, amados e queridos, recebestes o Espírito Santo? Quando Paulo chega em Éfeso, encontra alguns discípulos, pessoas que já haviam crido em Jesus Cristo e que receberam o batismo de João. Então Paulo os batiza em nome do Senhor Jesus. Depois de serem batizados no batismo ordenado por Jesus, o apóstolo impôs as mãos sobre eles e veio sobre todos eles o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. Aqui está falando acerca do batismo com Espírito Santo. Quando Paulo chega à cidade de Éfeso, muito interessante, já havia crentes ali. Já havia ali homens convertidos que serviam ao Senhor. E quando ele chega na cidade de Éfeso, algo chama a atenção, porque Paulo chega na congregação e faz uma pergunta interessante. Vós conhecestes o Espírito Santo? E eu acho interessante que muitas das vezes nós estamos como aqueles crentes em Éfeso. Somos crentes, mas não conhecemos o Espírito Santo, ou nunca ouvimos falar do Espírito Santo, ou não temos nenhuma experiência com o Espírito Santo. É por isso que eu vos chamo a atenção nesta oportunidade. Você conhece o Espírito Santo? Você conhece só de ouvir falar? Ou você já buscou ter experiência com o Espírito Santo? Isso é importante. Nós, como cristãos, precisamos desenvolver um relacionamento íntimo entre você e o Espírito Santo, entre eu e o Espírito Santo. Então, precisamos desenvolver o nosso relacionamento íntimo com Ele. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é uma pessoa, porque o Espírito Santo fala, a Bíblia diz que Ele fala, a Bíblia diz que Ele geme, que Ele chora, que Ele intercede, e até com gemidos inexprimíveis. Então, estamos falando não de uma força atuante, mas nós estamos falando de Deus na presença do Espírito dele, aleluias, aqui no nosso meio, nas nossas vidas. Então, vós já recebestes o Espírito? Então foi essa pergunta de Paulo àqueles crentes em Éfeso, e eles nunca ouviram falar do Espírito, ou já do batismo com o Espírito Santo. Ele diz, já. Então é interessante que Paulo chega e diz, vós já fostes batizados com o Espírito Santo? Vós já conhecestes o Espírito Santo? Vós já fostes batizados com o Espírito Santo? E aí aqueles crentes respondem a Paulo, nós nunca ouvimos falar que há Espírito. Então, eles nunca ouviram falar. Então, eram novos convertidos, conheceram apenas o básico, não aprofundaram, não conhecia ali as doutrinas que hoje nós estamos aqui firmados como doutrina do batismo com o Espírito Santo. É uma doutrina bíblica, não é algo criado por ser humano, por homem, por pastor, seja quem for, não é bíblico.
A doutrina do batismo com o Espírito Santo é bíblica, está na palavra de Deus. Está lá uma das bases muito forte, Atos 1:8. E vós recebereis a virtude, que é o que? O poder de Deus, que há de vir sobre vós, que é o batismo com o Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas, o Senhor dizendo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Então esta é uma das promessas, é uma das bases bíblicas que nós temos sobre o batismo com o Espírito Santo. E temos outras bases que a Bíblia também vai nos falar lá. E diz o Senhor que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. E todos seriam ali batizados. Então, está lá em Joel também. Então, são doutrinas que nós cremos, é atual, não é antigo, não é velho, não foi só para os dias dos apóstolos, quando muitos aí ensinam que isso aconteceu, foi um fenômeno só nos dias dos apóstolos e não acontece mais, não aconteceu mais. Isso é heresia, isso é mentira. Não há essa possibilidade. Então, hoje Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Hoje Deus ainda distribui dons espirituais. Eu creio na atualidade do batismo com o Espírito Santo, creio na atualidade dos dons espirituais que Deus usa com os dons do Espírito Santo na sua palavra. Paulo certifica e Paulo testifica acerca destes dons. 9 dons Paulo vai enumerar ali acerca do batismo com o Espírito Santo. Alguns recebem já ali no batismo, outros buscando. Então muitos dons, discernimento espiritual, o dom da palavra, da sabedoria, o dom da ciência, o dom de cura, dom de maravilhas, dom também de fé, dom de profecias, de interpretação de línguas estranhas, dons de variedade de línguas estranhas. Então, 9 dons que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Então, é interessante, ele diz, vós já conhecestes o Espírito, já fosse batizado com o Espírito Santo, e aqueles crentes dizem, não, nunca ouvimos falar que há Espírito. O que é que Paulo faz? Paulo faz o papel de cristão, Paulo faz o papel de pastor. O que é que o pastor faz? A ovelha não conhece a doutrina, o pastor ele é o responsável para ensinar a doutrina aos seus liderados. O que é que Paulo faz? Diz, então, vamos fazer aquilo que o Senhor manda. A Bíblia diz que Paulo chega ali, batiza aqueles homens, conforme diz a palavra de Deus, batiza e ora com imposição de mãos. A Bíblia diz que veio sobre todos aqueles homens que estavam ali, cerca de 12 varões, todos eles foram batizados com o Espírito Santo. Que eu chamo-vos a atenção de vós. Todos foram batizados com Espírito Santo. Todos. Interessante isso aqui. Não foi no dia de Pentecostes. Não foi no dia de Pentecostes que esses homens foram batizados com o Espírito Santo. Se o batismo com o Espírito Santo fosse só nos tempos de Jesus, fosse só no dia de Pentecostes, e por que esses irmãos foram batizados logo depois? Logo depois que eles são cheios ali do Espírito Santo, Paulo é cheio, Pedro é cheio do Espírito Santo ali no cenáculo onde eles foram revestidos. Então, todos foram cheios do Espírito Santo e saiu-se pregando essa doutrina desde os tempos dos apóstolos até os dias de hoje. Há homens e mulheres de Deus que têm anunciado esta mesma doutrina. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Devemos perseverar unanimemente na doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos ensinaram ali, Pedro, João, saíram evangelizando, pessoas se convertendo. A Bíblia fala que Cornélio também foi batizado com o Espírito Santo, não estava no dia de Pentecostes. Pedro foi chamado lá e na casa dele e todos foram cheios do Espírito Santo. Então mostra que o batismo com o Espírito Santo é atual, é para os nossos dias, e todos quanto vos buscar
todos quantos vos quiser ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, se santificar e desejar ser batizado, Deus vai revestir, Deus vai encher, porque esse é o projeto de Deus, é encher-vos da graça dele, encher do Espírito Santo, para fazer tochas aí na vida do ser humano aí, para fazer tochas nesta terra, para levar o seu evangelho. Então, todos foram batizados com o Espírito Santo. Cerca de 12 irmãos ali receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, algo interessante aconteceu ali na cidade de Éfeso, aonde o evangelho chegou, aonde a palavra se instalou e aonde é uma das doutrinas fortes também se manifestou, e todos perceberam ali que realmente o poder de Deus havia ali manifestado naquele lugar. Então, interessante quando nós observamos esse assunto aqui acerca do batismo com o Espírito Santo. Então é muito importante, você que é cristão, você que é servo do Senhor, que serve ao Deus Todo-Poderoso, aleluias, que é crente. Não sei se você já foi batizado com o Espírito Santo, mas se não foi, busque o batismo com o Espírito Santo, busque o revestimento do poder, busque ser cheio da graça de Deus, busque ser renovado. Se você já foi batizado, busque renovação, porque muitas das vezes as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, mas só naquele momento ali foi batizado, falou em línguas estranhas, falou em mistérios e nunca mais. Então precisa de renovo, e o renovo é buscando o Senhor, é se dedicando, é buscando renovação na presença do Deus Todo-Poderoso. Deus reveste, Deus enche as nossas vidas. O revestimento é dessa forma. A Bíblia diz que o revestimento se dá de fora para dentro. Quanto mais nós buscamos, mais nós enchemos. Quanto mais nós adoramos a Deus, mais aqui dentro de nós, mais as nossas vasilhas vão se enchendo. Quanto mais enche, aí chega o momento de transbordar, acontece aí o batismo com o Espírito Santo. É na adoração. Quanto mais você adora a Deus sem nenhum preconceito, sem nenhuma distração, concentração total, você se enche da graça de Deus e logo, logo você é cheio da presença e você é batizado com o Espírito Santo. Renovado, quem já foi, então é dessa forma. Então, busque o batismo com o Espírito Santo. Se já foi batizado, busque o renovo, viva uma vida no renovo do Espírito de Deus. É por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo em Romanos 8:1, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então precisamos aprender o que é andar no Espírito, o que é viver no Espírito, o que é andar conforme o Espírito de Deus. Então isso é importante, porque muitas das vezes nós somos carnais, somos mais carnais do que espirituais, andamos mais segundo a carne, mais segundo a visão nossa física do que andamos no Espírito. Então, precisamos aprender a andar no Espírito. Então, meus queridos, aqui está o primeiro ponto, obras de Deus em Éfeso. Recebestes o Espírito Santo? A pergunta que nós falamos. Então, é interessante esse texto. Aqui temos outro ponto também acerca das maravilhas e milagres. Nós vemos aqui obra de Deus em Éfeso, também temos aqui maravilhas e milagres. Então, pessoas curadas e libertas, Deus fazia milagres pelas mãos de Paulo. Essas maravilhas também contribuíram para combater a influência da magia e do espiritismo em Éfeso. Então as pessoas viram que Paulo não era um mágico, qual estavam acostumados. Os milagres eram realizados pela fé em Jesus, não era nada de magia, como veremos a seguir. Quando se
tem fervor espiritual e solidez na palavra, os milagres acontecem, como foi em Éfeso. Precisamos buscar o Senhor e a sua palavra para que milagres também aconteçam em nosso meio. Jesus disse: estes sinais seguirão os que creem. É interessante, porque o que tem na atualidade de irmãos que não acreditam mais em milagres é um número absurdo, e isso não pode existir no meio do povo de Deus. Por quê? Porque se nós somos servos do Deus Todo-Poderoso, nós precisamos crer no Deus que nós servimos. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de maravilha, um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Então, é o Deus do impossível. Como eu creio no meu Deus, que é um Deus de milagres, Deus do impossível, e não creio nos milagres que Ele pode fazer, nas maravilhas que Ele pode realizar. Então, nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que não muda, é um Deus que não tem sombra nem variações, Ele continua o mesmo em toda a sua essência, continua ainda Senhor, continua poderoso, continua onisciente, onipotente, onipresente. Então, Deus Todo-Poderoso, Ele é tremendo. Então, meus queridos, e a Bíblia vai nos falar, Jesus dizendo que os sinais, que sinais são esses? São milagres, são maravilhas. E os sinais seguem os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa envenenada, não lhes sofrerá dano nenhum, imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Então é promessa do Senhor. Não é uma balela isso aqui. Não é apenas uma caixinha de promessa, não. É a palavra de Deus. Então Deus promete na sua palavra que os sinais, eles vão seguir aos que creem. Agora, se eu não creio, que sinais vai acontecer? Que maravilhas vai acontecer? Que milagre vai acontecer? Se eu não creio. E esses sinais, eles têm uma ligação à obediência nessa palavra. A minha crença. Se eu creio e eu tenho fé, Deus vai fazer milagres. Se eu creio e tenho fé, Deus vai operar maravilhas. Por quê? Está ligado à fé, à crença nossa. É por isso que diz que os sinais, eles vão seguir os que crerem. Então, por que que Paulo andava fazendo a obra do Senhor e milagres aconteciam pelas mãos de Paulo? Porque Paulo cria, Paulo vivia a palavra. Por que é que Pedro e João sobem ao templo chamado Formosa e ali um paralítico de nascença ali recebe a cura, é curado instantaneamente ao orar, e Pedro ali olhando aos olhos dele ali, ele dizendo assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, eu tenho fé, eu creio no Deus que eu sirvo, isso eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Então Pedro usou a sua fé. Então os sinais aconteceu, por quê? Ele usou a fé. Agora, se nós não usarmos a nossa fé, como é que as pessoas serão libertas? Como é que as pessoas serão curadas? Como é que o poder de Deus vai se manifestar se a minha fé ela está parada? A minha fé está presa dentro de um quarto, de uma algema, porque eu tenho isso preso. Se eu creio que Deus não opera mais, não faz mais milagre, então a minha fé ela está amarrada, está presa. Agora, se liberte, deixa a tua fé superabundar, deixa a tua fé crescer e você vai ver milagres acontecer ao orar, ao louvar, ao falar, ao andar, ao você ir fazer a vontade de Deus, o projeto de Deus. Milagres vão acontecer na tua jornada, no teu ministério, porque vai depender da nossa fé. É importante nós
usarmos a nossa fé. Por isso que os sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsaram demônios. É no nome de Jesus. Nós não temos poder nenhum. O nosso poder é no nome de Jesus. É por isso que ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É no nome de Jesus. Então o poder não é nosso, o poder é de Deus, mas o Senhor assim usa os seus servos para fazer milagres e maravilhas. Paulo operou milagres, fez maravilhas, Pedro fez maravilhas, mas o poder não era deles, o poder era do Senhor. Então Deus usou de maneira poderosa. Então Deus pode te usar também, pode me usar. Então é só nós nos dedicarmos a Ele, é só nós nos colocarmos na posição que o Senhor quer, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, maravilhas e milagres. É interessante também que lá em Éfeso havia falsos obreiros, e a nossa lição aqui vai falar um pouco acerca disso. No tempo de Paulo havia falsos obreiros, alguns judeus quiseram expulsar os demônios. E um homem, achando que para isso bastava usar uma fórmula mágica, não conhecia Jesus pessoalmente. O demônio responde que conhecia Jesus e sabia quem era Paulo, mas não eles. Quando nos tornamos crentes em Jesus e lhe entregamos nosso coração e vida, realizamos sua obra com sinceridade, não realizando sua obra, realizamos sua obra com sinceridade. Não precisamos ficar calados, poderemos então dizer: sou salvo por Jesus meu Senhor. Então, amados irmãos, ali em Éfeso não era diferente, havia falsos mestres, falsos ensinadores, falsos profetas que se levantaram. Nos dias de hoje não é diferente, há também falsos profetas, falsos mestres que ensinam heresias, e muitas das vezes acham que estão ensinando a palavra, mas a palavra ela é sã, ela é sadia, e eu convido você a conferir os nossos ensinamentos na palavra do Senhor, porque é importante não apenas nós ouvirmos e vivermos também aquilo ali sem questionar, sem observar. É por isso que a Bíblia diz que tudo tem que ser observado. Então, por isso que a profecia também ela não pode ser lançada fora, ela tem que ser julgada. Por isso que a Bíblia diz: julgueis as profecias, porque conteis ter nelas a palavra de Deus. Conteis ter nelas a vida eterna. Então é importante nós estarmos atentos a isso. Ali nós havíamos visto aqui na lição que havia falsos obreiros, uma situação interessante que muitos hoje querem usar o nome de Jesus de qualquer jeito, de qualquer forma, e acham que isso resolve. Nós vemos aqui um exemplo acerca de falsos mestres que tentaram também expulsar demônios, só que não tinham conhecimento nenhum com Jesus ou com a palavra, ou intimidade nenhuma com o mestre. Não tinham conhecimento. Eles chegaram expulsando demônio, diz: nós te expulsamos em nome do Deus de Paulo. Então isso aconteceu naqueles dias ali, e os demônios falaram na boca daqueles que estavam endemoniados, e diz: olha, nós conhecemos o Deus de Paulo e conhecemos também a Jesus, mas nós não conhecemos. Então quer dizer, não adianta nada usar o nome de Jesus se você não tem uma vida no altar com Ele, não tem uma vida reta e agradável na presença do Senhor. O que vai fazer os demônios partirem em retirada, irem embora, muitas das vezes não vai ser o nome de Jesus, não, vai ser a sua vida no altar de Deus. Vai ser o nome de Jesus, é claro, com certeza, mas se a sua vida não estiver conforme a palavra de Deus, muitas das vezes vai se tornar em vão. Você vai usar o nome de Jesus, nada vai acontecer. Os demônios vão continuar destruindo, matando, roubando, mas quando você está com a vida no altar de Deus, com intimidade com o Senhor, a Bíblia nos garante que nós expulsaremos os demônios.
expulsaremos no nome de Jesus, mandando, e eles vão embora em nome de Jesus. Então isso é importante nós observarmos, amados e queridos irmãos. Já estamos chegando ao final da nossa lição. O último ponto fala acerca de uma perseguição. É interessante o caminho aqui. O caminho causa alvoroço. Nós vemos aqui que Paulo sofreu grandes perseguições, principalmente ali, quando a igreja sempre se conscientizar de sua missão, de que não pode se conformar com esse mundo. Então, nós temos aqui uma lição maravilhosa, onde o apóstolo fala lá em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, meus queridos, não podemos nos conformar com este mundo, com as coisas que acontecem nesse mundo, que tem acontecido. Muitas das vezes nós nos frustramos, muitas das vezes com o irmão, que nós muitas das vezes botava muita fé e às vezes caiu, se desviou ou cometeu alguma coisa. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos sempre estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então esse jamais vai nos desanimar. É certo, é um ponto certo, então precisamos olhar para Jesus, olhar para Ele. Eu tenho certeza que enquanto nós estivermos olhando para Ele, muitas pessoas podem até cair, que nós confiávamos, pode até se desviar, mas você continuará firmado no Senhor, servindo a Ele. Que Deus em Cristo vos abençoe. Foi essa aqui a nossa última lição do trimestre. Que Deus em Cristo vos abençoe, que possamos, esse ano que vai adentrar, nos dedicar mais na palavra, na escola bíblica dominical. Não sei se você é aluno da escola bíblica, eu te convido a assistir às escolas bíblicas nos domingos. É bênção de Deus, é crescimento para a nossa vida, é cultos que nós jamais poderemos perder ou podemos deixar esses cultos e perdermos esses cultos. São os cultos de ensino da palavra e os cultos também de escola bíblica, onde você tem oportunidade de conhecer, de ter um entretenimento melhor da palavra de Deus, um entendimento melhor da palavra, onde você pode assim estar aprendendo a refutar, conhecer, refutar algumas doutrinas, algumas coisas que muitas das vezes são heresias, são criadas por homens, e aí nós vamos crescer cada vez mais na palavra. É por isso que Jesus diz, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Isso é importante para a nossa vida espiritual e Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Então, ano que vem, faça propósito com o Senhor, não perca escola bíblica, esteja ali atento na palavra, ouvindo a palavra, se dedicando na palavra. Coisa maravilhosa é um aluno da escola bíblica. É por isso que nós temos um lema, para cada crente salvo, um aluno da escola bíblica dominical. Então, é importante o crente salvo ser aluno da escola bíblica, onde você aprofunda mais as suas raízes e se firma mais no Senhor, na palavra do Senhor. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Esse foi a nossa última lição do ano, desse trimestre, quarto trimestre de 2019, onde falamos sobre poder, cura e salvação. Então, Deus continua operando milagres e maravilhas e precisamos crer dessa forma, para que a nossa vida seja abençoada. Fica na paz. Esse aqui é o canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Compartilhe, dá o seu joinha aí e Deus vai cada vez mais nos abençoando. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E aqui nos despedimos em nome de Jesus.